Antes de continuar o que você está fazendo agora, eu quero que você pense em uma coisa simples. Existe alguém que você conhece, uma pessoa que parece nunca parar? Não no sentido de trabalhar demais, mas no sentido de movimento. Essa pessoa caminha, corre, pedala, faz alongamento, treina, e não parece que ela está em guerra com o próprio corpo. Ela simplesmente vive assim. Talvez você conheça alguém assim. Ou talvez você tenha visto alguém passando cedo na rua, 6 da manhã, ainda meio escuro, a cidade quieta, e lá está alguém correndo, sem plateia, sem música alta, sem postar nada, apenas correndo. E a pergunta que muita gente faz é sempre a mesma: como essas pessoas conseguem? Porque a maioria das pessoas começa. Janeiro chega, segunda-feira chega, um novo plano aparece, academia, caminhada, corrida, treino funcional, e por alguns dias, tudo parece possível. A energia está alta, a motivação aparece, o corpo responde e a pessoa pensa: agora vai, agora é definitivo. Mas algumas semanas depois, alguma coisa acontece. O despertador toca, o corpo pesa, o trabalho chama, a rotina aperta e aquela promessa começa a ficar distante. Primeiro um dia sem ir, depois 2, depois uma semana. E quando a pessoa percebe, aquilo que parecia uma mudança de vida virou apenas mais uma tentativa. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez mais de uma vez, talvez muitas vezes. E quando isso acontece, muita gente chega à mesma conclusão: eu não tenho disciplina, eu não consigo manter, isso não é para mim. Mas existe uma coisa curiosa sobre a atividade física. As pessoas que mantêm movimento por décadas não são necessariamente as mais fortes, nem as mais jovens, nem as mais talentosas, e, surpreendentemente, nem sempre são as mais motivadas. Isso parece estranho, porque a gente foi ensinado a acreditar que quem consegue manter atividade física é alguém extremamente motivado, alguém que acorda todos os dias cheio de energia, alguém que ama treinar. Mas a realidade costuma ser bem diferente. Existe um homem que mora em uma rua comum, nada de extraordinário. Não é atleta, não é influencer, não é treinador. Ele trabalha, paga contas, tem problemas, tem dias bons e dias difíceis, mas todos os dias ele caminha. Não todos os dias perfeitos, mas quase todos. 30 minutos, às vezes 40, às vezes 20. Nada impressionante, só constância, durante anos. Um dia alguém perguntou para ele: você nunca perde a motivação? E ele respondeu algo interessante. Ele disse: eu quase nunca tenho motivação. A pessoa ficou confusa, porque aquilo parecia contraditório. Se ele não tem motivação, por que ele continua? E ele respondeu uma frase que ficou na mente de quem ouviu. Ele disse: eu não caminho porque estou motivado, eu caminho porque faz parte da minha vida. Isso muda tudo, porque existe uma diferença enorme entre duas coisas: treinar como projeto e treinar como parte da vida. Quando a atividade física vira um projeto, ela tem começo e fim, tem meta, tem expectativa, tem comparação. Mas quando o movimento vira parte da vida, ele deixa de ser uma tarefa, ele vira comportamento. Talvez você já tenha visto isso em pessoas mais velhas, pessoas que caminham todos os dias, pessoas que pedalam, pessoas que cuidam do corpo. E quando você pergunta por quê, elas nem sabem explicar direito. Elas apenas dizem: eu gosto. Mas na maioria das vezes, não é exatamente prazer, é hábito. O corpo aprende, a mente aceita, a rotina se organiza, e aquilo deixa de ser um esforço gigantesco. Agora pense em outra situação. Uma pessoa que decide mudar radicalmente. Segunda-feira, treino pesado, dieta rígida, 1 hora de exercício, talvez 2. Nos primeiros dias, isso parece disciplina, mas o corpo sente, a mente sente, a rotina sente. E quando o esforço é muito grande, a resistência aparece. A disciplina não é apenas força, ela também precisa ser sustentável. E talvez aqui esteja um dos maiores erros quando se fala de atividade física. As pessoas pensam em intensidade, mas ignoram a constância. Uma pessoa que caminha 20 minutos por dia durante 10 anos se move mais do que alguém que treina intensamente por 2 meses e depois para. Mas a nossa mente costuma valorizar o esforço dramático,
Treinos extremos, transformações rápidas, resultados rápidos. Só que o corpo humano não funciona assim. O corpo humano responde à repetição. Respirar, dormir, comer, mover, são ritmos. E quando o movimento entra nesse ritmo, ele deixa de ser guerra, ele vira parte da vida. Talvez você esteja se perguntando agora, mas como alguém chega nesse ponto? Como alguém transforma exercício em algo natural? A resposta não é simples, porque envolve mente, história, ambiente, identidade. Algumas pessoas cresceram vendo movimento, pais ativos, rotina de caminhada, esporte na infância. Outras cresceram em ambientes totalmente diferentes, mais parados, mais sedentários, e isso influencia. Mas existe algo ainda mais profundo, a relação que cada pessoa tem com o próprio corpo. Existem pessoas que treinam por rejeição, treinam porque odeiam o corpo, treinam porque querem mudar a aparência, treinam porque se comparam, e isso cria uma relação de punição. Treinar vira castigo, e castigos raramente duram muito tempo. Outras pessoas constroem uma relação diferente. Elas se movem porque entendem que o corpo precisa disso, assim como precisa de água, assim como precisa de descanso, assim como precisa de alimento. Movimento deixa de ser estética, vira saúde, energia, clareza mental. E talvez esse seja um dos segredos menos falados sobre atividade física. Ela não transforma apenas o corpo, ela transforma a mente. A pessoa que caminha regularmente pensa diferente, respira diferente, dorme diferente, lida com estresse de forma diferente. E com o tempo, o próprio cérebro começa a associar movimento com bem-estar. Isso muda tudo. Mas existe algo importante aqui. Essa mudança não acontece em uma semana, nem em um mês. Ela acontece ao longo do tempo, com repetição, com pequenas vitórias, com retornos. Porque disciplina não é intensidade momentânea. Disciplina é retorno, voltar, mover, respirar, cuidar do corpo, cuidar da mente e repetir isso pela vida inteira.